Vamos falar de Fernão Mendes Pinto e para isso viemos a Palmela. Viemos a Palmela por uma razão, é que o Fernão Mendes Pinto viveu aqui uma parte da vida. Foi criado do mestre de Santiago, Dom Jorge, o mestre cuja sepultura está na nossa frente. Fernão Mendes Pinto é um grande nome porque escreveu este livro. Bom, eu queria explicar que sei perfeitamente que os meus telespectadores não são especialistas em literatura portuguesa do século XVI. Estou convencido que pelo menos 99,9% nunca ouviram falar em coisas tão importantes como Jerónimo Osório e essa obra monumental que é o De Rebus Amarelli Gestis, ou na prosa escultural do Frei Amador Arraiz, ou, por exemplo, esse livro pungente, amargurante, que é a Consolação às Tribos de Israel, do Samuel Luschke. Nunca ouviram. E está bem, isso é que está certo, isso é que é sadio, é natural, isso é matéria de especialistas. Já o que não é natural é que todos tenham ouvido uma outra coisa muito mais pormenorizada, muito mais particular, que é Fernão Mendes Pinto. Isto é uma tese literária. É pôr em dúvida o valor do depoimento do livro escrito por Fernão Mendes Pinto. Reparem, é um processo completo. Tem a identificação do réu, Fernão, claro, é o Fernão Mendes Pinto. Tem o libelo acusatório, Mendes, estamos a acusá-lo de mentiroso. Tem a confissão, minto. Claro, e se o réu acusado confessa, tem a condenação, o juiz não pode deixar de condenar. Este livro é um chorrilho de mentiras, não acreditem nele. Fernão Mendes Pinto. Bom, e eu acho estranho que num país onde se sabe tão pouco, toda a gente saiba isso. Vamos meditar sobre esse mistério. Como sabem, em Portugal, o que não falta são mentirosos. A nossa literatura está cheia de embustes, de coisas que... Isto começa... As próprias 5 quinas começam no milagre de Ourique, que nunca aconteceu. A independência portuguesa assenta ali nas atas das cortes de Lamego. Também nunca houve cortes em Lamego. E a nossa saudade está ligada ao Dom Sebastião, que há de voltar. Imaginem lá se o Dom Sebastião há de voltar alguma vez. E em Portugal não parece mal virar a casaca, nem parece mal estar num partido e passar para o outro, nem parece mal prometer o que se sabe perfeitamente nunca se pode fazer. Em Portugal não há o culto da verdade. É triste, mas é assim. Pois como é possível que o único réu acusado do crime de mentira seja em Portugal o nosso irmão Fernão Mendes Pinto? Eu julgo que estou a colocar uma questão que nunca foi levantada em Portugal. Quem inventou a frase Fernão Mendes? Quem tinha interesse em desacreditar Fernão Mendes Pinto? Quem precisava de fazer constar que tudo quanto se diz neste livro é para não ser acreditado? Esta questão é muito mais importante que um pormenor de pequena história. Liga-se com um problema importante. Como sabem,
A Peregrinação é uma das obras capitais da cultura portuguesa. Bom, mas que livro é este? Isto é realmente um relato de uma viagem? Não, isto é apenas um romance imaginoso e fantasiado? Ou isto é de facto uma memória geográfica de países exóticos, como era costume no tempo? Ou isto é uma novela picaresca, antecipa o género do Gil Blas? Ou isto são leituras exemplares, como o próprio autor diz, para educar as filhas? A tese que o ilustre Rodrigues Lapa acreditou? Ou é um memorial para pedir ao rei que lhe pague estes serviços? Todas estas teses têm defensores. E eu acho que a resposta pode ser dada se soubermos quem queria que isto nunca fosse acreditado. Não há dúvida de que o livro tem o caráter de um depoimento pessoal. Apresenta-se como uma grande autobiografia. No primeiro capítulo, fala-nos do tempo em que tinha 10 anos e vivia na estreiteza e miséria da pobre casa de seu pai, em Monte Moro Velho. E no último capítulo faz uma comparação sibilina entre o Rei do Céu e os reis da terra. Dá graças ao Rei dos Céus por cumprir nele sua vontade e não condena aos reis da terra por nunca lhe ter pago os seus serviços. Certamente é essa a expiação dos seus grandes pecados. Curioso que neste livro nunca nos fala da passagem pela Companhia de Jesus, mas pelo conjunto dos outros documentos sabemos que na vida de Fernão Mendes Pinto há 3 fases. Na primeira, vive como um traficante. Na segunda, como um missionário. Na terceira, como um escritor. Como traficante, traficou. Quer dizer, comprou e vendeu, roubou, chatinou e chacinou. Ele próprio conta como meteu a ferro e fogo aldeias inocentes, pôs o fogo nas casas dos habitantes, traficou com tudo, com tesouros, com drogas, com raparigas. Bom, e é claro, acabou por ficar rico, quando começava já o cabelo a branquear-lhe nas fontes. Ele tinha o melhor de 10.000 cruzados, era uma pequena fortuna, esperava poder voltar a Portugal, comprar uma casinha ali nos bairros novos do Chiado ou do Campo de Santana e talvez até vir a ter o hábito de Cristo, que era como acabavam as pessoas que morriam ricas sem ninguém lhes perguntar como é que tinham enriquecido. Foi por isso que em 1553 o traficante Fernão Mendes Pinto se dirigiu a Goa para lá tomar a nau que o devia trazer de regresso para Portugal. É ele próprio quem nos diz que se sentia um homem perfeitamente realizado. E a consciência não o acusava de nada. Ele diz: que diabo, eu não sou mouro, nunca andei a roubar custódias nas igrejas, portanto eu era um bom cristão. Até tinha feito alguns negócios com uma certa parte de virtude. Claro que também tinham interesse, mas eram virtuosos. Por exemplo,
ele tinha encontrado durante as suas viagens um religioso que era uma figura impressionante. O padre mestre Frei Francisco Xavier, que andava então a pregar no Japão e queria construir lá a primeira igreja cristã. Não tinha dinheiro e pediu-o emprestado ao mercador Fernão Mendes. Por sinal que esse dinheirito estava ainda por receber. O São Francisco Xavier entregou ao mercador um documento e disse-lhe: olhe, quando passar por Goa, faça favor, vá ao Colégio de São Paulo, que os nossos irmãos lá lhe pagarão esta quantia que fez o favor de emprestar. O Colégio de São Paulo era o grande estabelecimento da Companhia de Jesus na Índia, e lá se dirige o mercador Fernão Mendes para arrecadar aquela última quantia. Ele próprio nos diz que foi recebido de braços abertos. Os padres da companhia receberam-no muito bem. Mandaram-no entrar para uma igreja onde estava um coro de crianças, muitas dezenas de crianças, vindas de todos os países da Ásia. Eram jovens de todas as raças e entoavam um doce cântico. Benedictus Domine, bendito sejais, Senhor. Era um cântico que o comovia profundamente, porque ele recordava-se de ter ouvido qualquer coisa de semelhante há muito tempo, na sua infância, na aldeia distante em que tinha nascido. E agora era como se respirasse um ar diferente. Agora de súbito percebia que no mundo há mais que comprar e vender, que perder e ganhar. Os verdadeiros tesouros são de outro ouro, são de outra prata. Respirava uma atmosfera completamente diferente que o inundava todo. E é nesse momento que o traficante morre e vai nascer o missionário. Entrega aos padres da companhia toda a fortuna que tinha amealhado e com que esperava voltar a Portugal, veste a roupeta da Companhia de Jesus e parte para o Japão. O comportamento de Fernão Mendes Pinto dentro da companhia impressionou todos os que o conheceram. Há até uma carta do superior da missão de Goa, que era o padre Belchior Barreto, que diz textualmente isto: o nosso irmão Fernão Mendes põe todos em grande espanto, porque o seu exemplo, pintura viva, convence mais que as subtis razões que os nossos grandes teólogos pregam do alto dos púlpitos. Parecia que o malfeitor se tinha convertido em santo. Ele só esteve um ano, ou pouco mais de um ano, dentro da Companhia de Jesus. A verdade é que não sabemos ao certo por que razões saiu. Há um documento na Biblioteca da Ajuda com a relação dos membros da companhia que saíram durante esse ano. E em relação a todos dizem a razão. Uns é por motivo de doença e fala-se naqueles que enlouqueceram, nos que contraíram o mal da lepra.
Fala-se nos que perderam a fé, diz-se que apostataram, fala-se nos que eram preguiçosos ou negligentes e diz-se não serviam para a companhia, mas quando se referem a Fernão Mendes Pinto, diz-se só, saiu porque pediu para sair. Mas eu acho que isto tem um sentido. Quer dizer, ele agradou à companhia. O seu comportamento era uma pintura viva. Mas a companhia não lhe agradou a ele. A imaginar pelo... E as obras, dizia-se uma coisa, fazia-se outra completamente diferente. E esse, para mim, é o essencial do livro. Se assim é, a peregrinação não é um romance, não é um relatório biográfico, é muito mais do que isso. É um grande ato de contrição, é uma espécie de autocrítica, é a confissão de uma grande culpa coletiva. Aliás, as últimas palavras da obra serão exatamente estas: por meus grandes pecados. Compreende-se assim perfeitamente que houvesse interesse em desacreditar este livro, em dizer que nada do que aqui se conta tem qualquer semelhança com a verdade. Mas se assim é, temos de reabrir todo o processo. Temos de chamar novamente Fernão Mendes Pinto à barra do Tribunal da História e fazer-lhe a pergunta: Fernão, mentes? Só que a resposta vai ser: não minto. Mentir é dizer uma coisa e fazer exatamente o contrário. É essa a mentira que eu denuncio nas páginas deste meu livro. Se alguma culpa tenho, foi a de ter sonhado alto demais e ter acreditado sinceramente que uma grande doutrina redime os homens e pode fazê-los a todos filhos de Deus e, portanto, irmãos entre si. Penso, senhores telespectadores, que seria aproximadamente isto, mas certamente por palavras muito mais belas, que Fernão Mendes Pinto nos diria se hoje pudesse dizer de sua justiça. De sua justiça. Porque, reparem, nós, quando dizemos Fernão Mendes, minto, estamos a condená-lo sem sequer o ter ouvido.